Antes de tudo, né, Deus, pátria, família, né? A nossa entrada aqui, eu agradeço a presença a todos de coração, a todo brasileiro, a todo patriota, né? Todo intervencionista, nacionalista, bolsonarista, não importa aqui, porque o que nós estamos vivendo hoje, gente, é muito grave. O povo brasileiro não se deu conta, ele não entendeu ainda da situação que nós estamos vivendo, né? Nós estamos perdendo a nossa liberdade literalmente. Hoje eu fiz uma live aí convidando a todos que nós precisamos ir para as ruas. Nós precisamos unir, gente, unir. Não é desunir, é unir. Todos os movimentos, bolsonarista, conservador, intervencionista, nós precisamos ter uma pauta única. Hoje, uma pauta única, que é fazer uma intervenção militar no STF. Por que no STF? Por que não nos três poderes? Gente, quem me acompanha aqui há 3, 4 anos já atrás, sabe que nós temos lutado por todo esse tempo por uma intervenção militar geral nos três poderes. Só que nós precisamos de povo nas ruas. O povo não vai nas ruas. Então as pessoas dizem, Albari, mas agora não é mais intervenção militar nos três poderes. Gente, nós tem o ideal e o real. O que seria o ideal? Uma intervenção militar aí nos três poderes, faxina geral. Mas não tem povo, o povo não vai para as ruas. E nós estamos perdendo a nossa liberdade hoje, principalmente por causa de um poder, que é o STF. Gente, o lockdown que nós estamos vendo pelo Brasil, pelo mundo também, mas vamos falar de Brasil aqui. O lockdown que nós estamos vendo em todos os estados, sendo decretado por governadores e prefeitos, esse lockdown, ele é inconstitucional. Somente o Poder Executivo, o presidente da República, pode decretar o lockdown. Só que, como nós vemos, o Bolsonaro falou que não vai decretar o lockdown. E justo, entendeu? Até porque nós sabemos o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Eles querem quebrar a economia e o lockdown, ele é algo político, entendeu? Então o STF pegou e tirou das mãos do executivo, né, essa prerrogativa, digamos assim, e cedeu, que não pode, aos governadores e prefeitos. E hoje nós estamos vendo pelo Brasil lockdown em todos os lugares. Em todos os estados e municípios, nós estamos vendo isso que está acontecendo. Então, hoje, nós estamos perdendo a nossa liberdade pela ação de governadores e prefeitos, graças a quem? Ao STF. Gente, eu tenho as minhas divergências com o Bolsonaro? Tenho. Você tem as divergências contra o Bolsonaro? Tem. Os intervencionistas têm aí a sua divergência contra o Bolsonaro? Tem. Mas não se trata de Bolsonaro hoje. Como sem Bolsonaro, se nós não formos para as ruas, nós vamos perder a nossa liberdade totalmente. Então, ou nós nos unimos, por que eu falo nos unirmos? Porque sozinho, gente, nós não vamos conseguir nada. Não adianta eu clamar aqui, olha, vamos fazer uma intervenção militar nos três poderes. Há quanto tempo que nós estamos falando isso? Há 4 anos. Se eu falar isso hoje, vamos amanhã, quantas pessoas vão? 10, 15? Nós precisamos de milhões. Os bolsonaristas estão indo para as ruas. Eles estão indo para as ruas. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que entrar nessa jogada, entre aspas, e fazer uma intervenção militar no STF e colocar um Supremo Tribunal Militar. Com o Supremo Tribunal Militar, eles vão julgar outras autoridades. Por que nós não concordamos com o impeachment dos 11 ministros no STF? Porque, como eu falei hoje, os 11 ministros são
comunistas de carteirinha. Alexandre de Moraes, indicado pelo PCC, Dias Toffoli, advogado do PT, Fachin, comunista. Então, todos esses 11 ministros do STF são comunistas de carteirinha. E nós não vamos tirar os 11 ministros pelo impeachment. Porque alguém me fala de um ditador na história do comunismo que saiu por diálogo. Não existe. Ou tiveram que ser assassinados, ou saíram pela ponta do fuzil. Não tem outro caminho. Então, impeachment de ministros do STF não funciona. Então, as pessoas estão perguntando, mas nós vamos nas ruas com o Bolsonaro no poder pedir intervenção. Não, gente. Nós queremos uma intervenção militar no STF. Vamos colocar os militares lá, no STF. Quando os militares entrarem lá no STF, vai estar na sala do seu apartamento, da sua casa, e para adentrar nos outros lugares, é questão de tempo. Então, nós precisamos ter um caminho, entendeu? Então, do jeito que está, não dá para ficar. Porque se nós não tomarmos atitude agora de ir para as ruas, de causar, entre aspas, de forçar uma intervenção militar, que depende do povo. Gente, o Bolsonaro fez uma live ontem, deu 1h30 quase de live, 1h17, e eu assisti toda ela, segundo por segundo. Em um determinado momento, o Bolsonaro ele fala que ele poderia usar uma caneta BIC ali e decretar uma intervenção militar, né? Só que ele quer fazer isso com o povo, entendeu? E nós, intervencionistas, precisamos ser inteligentes, espertos. Nós não podemos ser tão radicais a ponto de nós não percebermos que é longe de nós, hoje, uma intervenção militar nos 3 poderes. Eu não falo amanhã. Então, nós precisamos saber dar 2 passos, um passo para trás, para dar 2 passos na frente. Então, é aquela história, como diz o velho ditado, inimigo do meu inimigo é o meu melhor amigo. Se você pegar todas as guerras no mundo, houve parcerias, houve união de certos grupos para chegar em um determinado ponto. O nosso problema hoje, maior, pior, está sendo o STF. E nós temos que aproveitar esse momento. Algumas pessoas dizem, não, mas ontem o Bolsonaro ele não falou disso. Falou. Para quem pesca as palavras, entendeu que ele estava falando de uma intervenção militar. Talvez não da forma que os intervencionistas gostariam, mas já é um caminho, gente, de entrar as Forças Armadas no lugar do STF, que seria um STM, o Supremo Tribunal Militar. Então, eu vou trazer aqui para vocês ontem, né, a fala do Bolsonaro de 2 minutinhos, onde ele fala ali que depende do povo, entendeu? Depende do povo. Então, o povo tem o poder. Realmente, nós sabemos há muito tempo que o povo tem o poder para mudar tudo, mas depende que o povo vá para as ruas. E os bolsonaristas estão indo para as ruas. E nós precisamos ir nessa caravana para forçar uma intervenção militar no STF, porque a nossa liberdade está indo para o ralo. Então, escute aqui bem rapidinho, um minutinho. Como é que eu posso resolver a situação? Eu tenho que ter um apoio. Que se eu levantar a minha caneta BIC e falar Shazam, eu vou ser ditador. Vou ficar sozinho nessa briga? O meu exército, que eu tenho falado o tempo todo, é o povo. Eu sempre digo que eu devo lealdade absoluta ao povo brasileiro. E esse povo está toda a sociedade, inclusive o exército fardado. A vocês eu devo lealdade. Eu faço o que vocês quiserem.
Então, para quem viu aí toda a live, né, de ontem, né, teve um momento também ali que o Bolsonaro falou de uma carta de uma pessoa que escreveu uma carta para sua mãe, né, e ela suicidou-se depois. E ela justamente falou ali, por causa do lockdown, tal, que ela estava devendo muito, tal, e acabou cometendo suicídio. Gente, o que eu quero que você entenda uma coisa, é muito sério e muito grave. Aproveite e fazer a sua pergunta aqui, que no final vou responder aí as perguntas, nós vamos conversar tudo certinho. Pode fazer a pergunta que você quiser, não tem problema nenhum. O que eu preciso que você entenda é o seguinte, né? O lockdown, ele é algo político. Não tem nada, mas absolutamente nada a ver com saúde. O lockdown é político. O que os governadores e prefeitos estão fazendo é justamente quebrar a economia, enfraquecer o governo executivo hoje, que é o Bolsonaro, independente aqui se você é ou não é bolsonarista, não é essa a questão. O que eu quero que você entenda é que os governadores estão aplicando o lockdown para enfraquecer o governo federal, o presidente, o Bolsonaro, para quê? Para 2022. Então, é algo político, não tem nada a ver com saúde. Nós vimos recentemente agora o Ministério Público de Mato Grosso, se eu não me engano, aí falando sobre o lockdown, contra o lockdown. Nós vimos, por exemplo, uma nota do Ministério, aliás, me fugiu aqui, né? De um conselho de medicina, digamos assim, do Distrito Federal, dizendo que é contra o lockdown, que não tem nada a ver com a saúde. Nunca teve nada a ver com a saúde. Se nós pegarmos, como eu falei aqui, o Michael Levy, ele foi aí escolhido, né, como recebeu um prêmio Nobel, né, de química, né, um cientista, e o próprio Michael Levy, que ganhou um prêmio Nobel, digamos assim, que é um cientista, ele fala que o lockdown não tem nenhuma evidência científica que funciona. Pelo contrário, as pessoas que ficam nas suas casas, elas têm mais a possibilidade de contrair o vírus do que estando em lockdown. Gente, quando uma pessoa limita a sua opinião, eu sou a favor do lockdown porque nós precisamos, é uma coisa, mas essa opinião ela tem que ser embasada em fatos. E o que nós estamos vendo pelo Brasil, pelo mundo, mas principalmente pelo Brasil, é que o lockdown ele vai matar mais pessoas pela inanição, pela fome, que pelo próprio vírus, porque é algo político. Não tem nada a ver com saúde. Não tem nada, absolutamente nada a ver com saúde. E nós estamos vendo as manifestações pelo Brasil, né? Essa semana nós vimos aí, por exemplo, a prefeitura de Angra dos Reis sendo invadida, né? Então nós estamos vendo que há uma mobilização pelo Brasil. E essa mobilização ela tem que acontecer. É lógico, de maneira pacífica, né? Mas ela precisa acontecer. Eu vou mostrar aqui para vocês a manifestação de Angra dos Reis, que foi uma invasão que aconteceu na prefeitura, que o povo chegou lá e invadiu por tudo que está acontecendo, entendeu? Então, não tem, sabe? Nós precisamos ir para as ruas. Dá uma olhadinha nessa manifestação. Olha a confusão aí! Olha a confusão! Olha a confusão! Olha a confusão! Pega aí! Pega aí!
Essa manifestação aconteceu em Angra dos Reis, onde a população invadiu a prefeitura, né, e é o povo que manda, dizendo que queremos trabalhar. Então, o povo está se mobilizando. Nós vemos, por exemplo, em Porto Alegre. Em Porto Alegre também aconteceu essa semana uma manifestação, e as manifestações, elas estão pipocando pelo Brasil. Nesse exato momento, várias manifestações estão acontecendo pelo Brasil. Essa manifestação foi em Porto Alegre essa semana. Por que eu estou mostrando essas manifestações aqui para você? Porque o Brasil está se levantando e nós precisamos também nos levantar. Curitiba, aqui também nós vamos ter aí essa semana várias manifestações, né? Talvez sábado amanhã, nós estamos vendo ainda aqui, né? Não foi definido 100%, não foi arredondado aqui, digamos assim, né? Mas já existem manifestações, provavelmente amanhã, sábado, domingo, né? Vai ter carreata aí por Curitiba, né? Vamos ficar atentos. Talvez eu também vá nessas carreatas, nessas manifestações, né? Que são manifestações bolsonaristas, sim, mas nós precisamos, gente, lutar aí por uma intervenção militar hoje no STF, né? Porque não adianta nós irmos nas manifestações hoje, né? E entrar lá e começar vamos, intervenção militar nos três poderes. Por quê? Porque essas manifestações, elas estão sendo organizadas pelos bolsonaristas também. Mas lembrando que nós estamos no mesmo barco, entendeu? Porque nós estamos perdendo a nossa liberdade. E nós precisamos nos unir para lutar aí pela nossa liberdade, gente, pelo nosso direito de ir e vir, entendeu? Eu vejo os intervencionistas mais radicais hoje, que eu também sou radical como muitos, há 4 anos, né? Mas nesses 4 anos nós colocamos quantas pessoas na frente dos quartéis? Hoje nós precisamos nos unir para lutar primeiramente contra o STF. Como? Uma intervenção militar. E nós vamos precisar dos bolsonaristas ao nosso lado. Por quê? Porque nós sozinhos nós não vamos colocar milhões nas ruas. Então nós precisamos ter um meio termo, entendeu? E para isso nós precisamos do povo. Nós precisamos nos unir. Sem essa união, gente, não adianta. E é isso que as pessoas não entendem, que eu estou falando há muito tempo. Nós não temos mais tempo. Porque se nós esperarmos, pessoas vão começar a morrer de fome, já estão morrendo. Já estão morrendo. E essa questão do lockdown, gente, é política. Não tem nada a ver com saúde. Como eu cansei de falar nas lives, eles estão utilizando de um vírus que está matando, sim, como falei, né? Está pegando pessoas idosas, pessoas com comorbidades, pessoas mais gordinhas, pessoas que têm a imunidade baixa, né? Então, hoje, nada que um polivitamínico, né, uma boa alimentação não resolva, ponto. Você não precisa da picada, que hoje nós não podemos nem falar o nome, porque hoje essas big techs, como o YouTube, Facebook, eles estão proibindo de você falar o nome, entendeu? Aí quando eu coloco uma postagem lá, picada, a pessoa diz, não está usando o nome, é fake news. As pessoas não estão entendendo
que nós estamos com uma mordaça na boca hoje, que nós não podemos falar. Eu quase perdi o meu canal no YouTube, graças a Deus não perdi, mas quase perdi, porque estava postando vídeo sobre a picada. Porque não pode. Então, o próprio sistema, ele quer colocar uma narrativa deles, somente deles, que a picada funciona. E que está matando pessoas, como matou nos Estados Unidos, no Brasil, que a mídia não divulga, não vai divulgar. Então, a coisa é muito séria, gente, é muito grave. E nós não temos tempo. Governadores, o Greca, né, uma bicha louca, não tem nada a ver aqui com homossexualismo, né? Respeito, tenho amigos, mas esse Greca é uma bicha louca aqui em Curitiba. Ele está querendo decretar ali uma bandeira preta, um lockdown em Curitiba, e nas eleições ele disse que não haveria lockdown em Curitiba. Então tudo é política. O próprio Ratinho Júnior, que herdou aí os milhões do seu pai, está se juntando com 20 governadores no Brasil para aplicar o lockdown, para enfraquecer o executivo. Repito, independente aqui se você é bolsonarista ou não, mas essa é uma questão política. É isso que as pessoas não estão percebendo. E quem está pagando o pato hoje é nós. É eu e você que estamos nesse meio. Então nós precisamos tirar o STF urgente, a toque de caixa. Amanhã é outra história. Mas hoje nós precisamos de urgentemente de um Superior Tribunal Militar no lugar do STF. Então, agradecendo aí, o pessoal estão chegando. Fábio Campos, Lena, Marcos, Isabel Flores, Emerson Souza, vamos lutar exatamente. Marne Mesquita, boa noite, obrigado aí pela presença. A Marne dizendo, precisamos mostrar o nosso poder, eles não são patrão, são nossos empregados exatamente, né? Precisamos nos unir, buscar a realidade, é exatamente isso. Que a Maria Quebert entendeu a nossa mensagem, entendeu? Existe o mundo ideal e o mundo real. E nós vivemos 4 anos no mundo ideal, que seria realmente uma intervenção militar nos 3 poderes. Mas quantas pessoas nós levamos para as ruas? Nós precisamos de milhões. Então, hoje, nós estamos perdendo a nossa liberdade, não é por causa do Congresso também. O Congresso faz muita sacanagem. O Executivo, nós concordamos 100%? Não, temos divergência. Mas o nosso problema maior hoje é o STF, é o Judiciário. Se nós não tirarmos o Judiciário a toque de caixa, com Bolsonaro, sem Bolsonaro, todo mundo vai se lascar. Então, nós temos que galgar degraus. É isso que as pessoas precisam ter em mente. Então, a Marta, né, Valaitis, diz, não vão para as ruas, somente para a frente dos quartéis. Deixa eu colocar aqui o meu ponto de vista. Nesses 4 anos, nós fomos para a frente dos quartéis. Sempre. Na frente dos quartéis. Só que hoje nós precisamos ir para as ruas. Por que para as ruas? Veja bem, aqui no centro de Curitiba, onde eu estou morando, no 17º andar, aqui em Curitiba, quando os comunistas fazem as manifestações aqui no centro, no 17º andar eu escuto. Fecho a porta, tal, não tem, a gente acaba escutando. Eu não posso desouvir aquilo que eu acabo ouvindo, como não posso desver aquilo que eu vejo. Um prédio, você tem aqui no centro 200, 300 pessoas. Pegue ao redor aqui, você vai pegar milhares de pessoas. Então, nós precisamos fazer essas manifestações tanto nas ruas como no centro das capitais. Aqui em Curitiba, na 15, por exemplo. Com microfone e uma caixa de som,
você fala para milhares de pessoas. Tanto as pessoas que estão passando ali pelo centro, pela 15, um exemplo em Curitiba, como aqueles que estão nos prédios comerciais e residenciais. E nós vamos poder falar diretamente para essas pessoas, mesmo que elas não queiram ouvir. Então, a tática hoje é ir para o centro. Antigamente, não. Era à frente dos quartéis, mas hoje, de preferência, no centro das capitais. Uma boa mobilização. A Rose Costa aí chegando conosco também. Gente, eu agradeço aqui pela presença de todos. Não vou aqui me estender na live, né? Nós estamos pelo YouTube, pelo Facebook, mas pelo, pelo YouTube eu não consigo ainda ver o chat, né? A gente tem algum problema aqui, né? Na transmissão, mas pelo Facebook aqui eu estou conseguindo ver. E é isso, gente. Nós precisamos nos unir, nós precisamos ir para as ruas. Eu vejo que de todos os tempos que nós estamos passando, vivemos, esse é a nossa pior época, o nosso pior tempo. Porque nós estamos vivendo em uma época, gente, que a nossa liberdade ela está sendo totalmente cerceada. E não é pelo executivo hoje, é isso que eu quero que você entenda. Não é pelo Congresso hoje, também, de uma forma velada. Mas a pancada está vindo do STF. E nós precisamos devolver a pancada. E sair batendo em todo mundo não vai resolver o problema do Brasil. Nós precisamos focar no problema do Brasil hoje e partir para cima. E o problema hoje está sendo o STF. O STF está comandando o Brasil através dos governadores, do lockdown, que o governador não tem esse poder. Então, pensa no caos que está acontecendo no Brasil. Pensa nas pessoas que estão morrendo no Brasil pela fome. Ninguém aqui está desdenhando, menosprezando o vírus. O Greco acaba de decretar lockdown bandeira vermelha em Curitiba. Uhum. Então, agora surgiu mais uma notícia aqui, né? Que o Greca em Curitiba ele está decretando lockdown. Agora, né? Recebi uma notícia agora. Notícia A partir de que a partir da meia-noite de hoje nós já temos o lockdown aqui em Curitiba. Entendeu? Então, gente, agora nós vamos ver realmente quem é patriota. Agora nós vamos ver quem realmente está disposto a lutar pelo Brasil. Ficar atrás do computador pelas redes sociais é muito fácil. Agora, colocar a cara a tapa nas ruas, é isso que nós vamos ver. Eu repito, né? Eu estou sim disposto a lutar pelo Brasil. Né? Estou disposto a lutar pela minha, pela nossa, pela sua liberdade. Eu estou disposto. Independente do que nós vamos enfrentar. Não importa aqui se nós vamos ser presos, né? A ação que vai vir aqui ao nosso encontro, mas nós vamos ver hoje quem é patriota. Quem é patriota. Entendeu? E eu não tenho medo, desde o início. Eu já falei desde o início. Eu sabia que esse momento iria chegar. Eu sabia. Como você que nos acompanha há anos, sabia que esse momento iria chegar. Prefeito, governador, não tem poder de decretar lockdown. E eles estão fazendo isso. Contra a Constituição. E nós precisamos ir para as ruas para mostrar que eles não podem fazer isso. E apontar com o dedo. E exigir que as Forças Armadas assumam o comando lá do STF para julgar os ministros e impedir que os governadores façam o que eles estão fazendo. Gente, isso é muito, muito, muito sério.
É mais sério do que qualquer coisa que você possa imaginar. É muito sério. O que nós estamos passando em Curitiba, São Paulo, Rio Grande do Sul, né? É muito sério. E não vai voltar ao normal. É como que a Lena está falando aqui, né? Porque é essa nova ordem mundial, né? Justamente eles estão usando o STF, os governadores, os prefeitos, né? Nós temos as nossas divergências com o Bolsonaro, a gente temos. Eu, por exemplo, sou contra a privatização. O Bolsonaro está privatizando. Mas hoje, gente, quem está levando o Brasil totalmente a fundo do poço é o STF. Hoje, entendeu? Amanhã é outra história, mas hoje nós precisamos lutar contra o STF e nos unir com os bolsonaristas, conservadores, intervencionistas, porque não adianta nós falarmos em união, mas irmos para as manifestações falando em derrubar os três poderes, junto com os bolsonaristas. Que união é essa? Então nós temos que ceder de um lado para que nós possamos, aos poucos, conseguir aquilo que nós queremos. Como que vocês acham que o comunismo conseguiu ser implantado no Brasil? Em 30 anos? Se infiltrando, fazendo parte, juntos ali. Então nós precisamos ter uma pauta e lutar contra o sistema. Mas precisamos, em certos momentos, fazer parcerias. União não tem outro caminho. Se alguém me diz que não, que me prove ao contrário. Não adianta a pessoa querer intervenção militar nos três poderes e ficar gritando sozinho na casa e não sair para as ruas. Não é isso que vai mudar o Brasil. Se nós temos a oportunidade de fazer uma intervenção militar no STF hoje, vamos fazer uma intervenção militar no STF hoje. Amanhã é outra história. Amanhã é outro dia. Não adianta pensar no amanhã se hoje eu não posso nem sair de casa. É isso que as pessoas não entendem. É muito simples. Então vamos para as ruas, vamos fazer essa união aí para fazer uma intervenção militar no STF. Intervencionistas, conservadores, bolsonaristas, vamos nos unir. Esse é o momento. Nós estamos vivendo na pior história do Brasil. E olha que o Brasil já passou por muita coisa. Mas o que nós estamos passando hoje é algo inédito. É algo que aqueles que são patriotas de verdade estão dispostos até a dar a sua vida. Eu estou disposto a dar a minha vida. Nunca neguei isso, entendeu? Mas por amor ao Brasil, por amor à liberdade, por amor aos seus netos, aos seus filhos, né? Não é nem por mim, também por mim. Mas eu hoje não tenho filhos, não tenho neto, né? Mas se eu estou lutando, as pessoas falam do Lula. Ah, o Lula é ladrão, o Lula roubou. Gente, o menor dos problemas é o Lula ladrão. O menor. O maior problema é que o Lula, além de ser ladrão, que também é um problema, mas é menor, o Lula, ele faz parte de uma ideologia comunista que matou e assassinou mais de 200 milhões de pessoas de 1917 a 1989. O Lula faz parte de uma ideologia que, se você for no Senado, for na Câmara dos Deputados, todas as pautas de aborto, pedofilia, gaysismo, liberação de drogas, ideologia de gênero, todas são pautas da rede, do PSOL, do PT, do comunismo revolucionário, do Nove Dedos, que é o Lula. Então, o problema não é o Lula ter roubado, o Lula ladrão. É um dos problemas, mas é o menor. O problema é essa ideologia comunista que o Lula criou o Foro de São Paulo nos anos de 1990 para implantar o comunismo no Brasil. Esse é o problema. Entendeu? E o Lula foi colocado como presidente com um propósito, que foi financiar as ditaduras falidas pelo mundo. O Lula mandou mais de 3 trilhões para fora, para Venezuela, para Cuba, para a China, para outras ditaduras comunistas. O problema não foi o triplex. O problema não foi, entre aspas, os pequenos desvios para ele. O problema foi o roubo para o sistema.
para financiar as ditaduras comunistas. Isso é o problema. Entendeu? Gente, não vou me estender aqui, nós já passamos praticamente aí mais de meia hora, né? 40 minutos. Compartilhe, é muito importante, dê seu like, que nós vamos estar aí de volta a qualquer momento. Deus, Pátria e Família, estamos indo. Selva Aço, vamos ver quem são os verdadeiros patriotas dispostos a lutar pelo Brasil.